A meditação de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os sarou. E de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Gente, que palavra maravilhosa esta daqui. Aqui o Senhor partiu, né? Ele estava em Tiro e Sidom e partiu e foi para outro lugar. E aliás, ele partindo dali, ele foi para Tiro e para Sidom, que são cidades, né? Lugarejos pequenos. É como se fossem bairros hoje em nossa cidade, né? São pequenos. Então Jesus foi para lá, porque naquela época Jesus foi enviado para libertar Israel, tanto que Jesus é judeu, não é? Mas aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela foi até ele, porque ela tinha uma filha que estava endemoninhada. E quando a palavra diz endemoninhada, endemoninhada é uma legião de demônios, não é só um demônio, são muitos. Endemoniado é um demônio. Endemoninhada é legiões. E uma legião de demônios são quase 2.000 demônios. É muita coisa. Então pensa o que acontecia com a filha daquela mulher. Né? Hoje nós vemos aí pessoas que têm muitos vícios, muitas coisas, são pessoas irritadas, às vezes bebe, mexe com droga, tem muitos vícios de jogo, muitas coisas, né? E isso são demônios na vida das pessoas. E Jesus, então passando ali, ela começou a gritar. E ela, para chamar a atenção dele, ela gritava assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Quer dizer, miséria, nós somos miseráveis, nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes dele, porque se ele não fizer na nossa vida, nós não temos condição de fazer nada por nós.
Só Ele. O que a gente pode fazer por nós é clamar a Ele para que Ele nos cure, para que Ele nos liberte e liberte aqueles que estão ao nosso redor. Que era o que esta mulher estava fazendo. Ela estava clamando pela filha dela, porque se a filha dela também não estivesse bem, ela não estava bem, não é? Se os nossos entes queridos não estiverem bem, a gente não está bem. Os 2 primeiros mandamentos de Deus são quais? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração e todo o seu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Então, era o que aquela mulher estava ali fazendo. Amando a Deus, adorando ao Senhor, amando a filha dela como ela mesma. Porque para ela estar bem, a filha dela precisava também estar bem. Então ela começou a clamar. Tudo que ela queria era que a filha dela ficasse boa. Para ela ficar bem, também a família, né? Ver a família bem. Ver a família curada, liberta, com saúde, saudável, né? E servindo ao Senhor. Então ela clamava, mas os discípulos começou a falar com o Senhor Jesus que despedisse ela. Porque ela vinha gritando atrás deles. Olha só. Mas antes, o Senhor disse para ela, mas ele não respondeu palavra. Ela ia gritando e o Senhor Jesus ia andando e ia ficar, e ele ficava em silêncio. Então, às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós clamamos o Senhor e ele fica quieto, ele não responde, mas ele está ouvindo. Ele está ouvindo o nosso clamor. Não esqueçam disso, que ele está ouvindo. Jesus estava ouvindo o clamor daquela mulher, ele estava ouvindo os gritos dela, de desespero. Ele estava sentindo a dor dela, porque ele é Deus. Mas ele não disse nada ainda, porque ainda não era o momento dele responder para ela. Mas aí os discípulos, né, de tanto ela gritar, ele ia andando e ela ia gritando, Senhor, Senhor. Os discípulos dizem para ele, Senhor, despede ela, que ela vem gritando atrás de nós. E quantos de nós hoje, meus irmãos, minhas irmãs, quantas das vezes a gente clama, e muitas irmãs e muitos irmãos, porque ali os discípulos eram irmãos de fé. Ainda que aquela mulher ainda não estava junto deles, mas ela tinha fé. Ela estava clamando ao Senhor por cura, por libertação da filha dela, pelo bem-estar da família dela. E quantas das vezes nós clamamos ao Senhor por nossos filhos, por nossa família, por pessoas, e outros irmãos e irmãs às vezes não acreditam. Outras pessoas, irmãos e irmãs, acham que a gente não vai conseguir, que os nossos filhos não vão ser libertos, que os nossos maridos não vão ser libertos. As pessoas, às vezes, né? Quantos irmãos e irmãs até dizem o que os discípulos disseram para Jesus. Senhor, despede ela porque ela vem gritando. Mas o Senhor não respondeu nada para os discípulos. E ele só respondeu para ela assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela também manteve a fé dela. Porque é isso que o Senhor quer ver em nós. A nossa fé, como ele viu a fé daquela mulher. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor testa a gente. Ele quer ver a nossa perseverança. Ele quer ver o nosso amor por Ele. E por aqueles que Ele confia a nós. Pelo nosso próximo. Aleluia. O nosso primeiro ministério é a família. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ouvindo isso, porque o Senhor estava dizendo para ela que ele tinha ido, ele estava ali para libertar Israel, para fazer milagres em Israel. Mas Israel mesmo, aonde ele foi,
ele não pode fazer muitos milagres. A palavra fala. Ele até disse que ele queria ajuntá-los, né? Debaixo das asas, como a galinha esconde os seus pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. Ele não pode fazer isso lá. E lá em Atos, eu não me lembro bem se é Atos 9, uma parte lá que fala, quando Pedro foi chamado para ir na casa de Ananias, acho que é Ananias, sim? Não, peraí. É Atos 10, me perdoa aí o erro, porque é muita passagem e às vezes eu faço confusão. É Atos 10, o centurião Cornélio. Quando Pedro chegou, né, ele estava de jejum, ele subiu ao terraço para entregar o seu jejum. E o centurião Cornélio já estava, a palavra fala que ele estava já há 3 dias de jejum. Então apareceu anjos do Senhor para ele e mandou que ele fosse até Pedro, para que Pedro fosse até a casa dele. Ali o Senhor estava estendendo a sua bênção, né, para todos nós. Foi quando Deus deu uma visão para Pedro, antes que as pessoas que Cornélio enviou até Pedro chegassem. O Senhor deu uma visão a Pedro. Ele via um lençol descendo cheio de animais em cima do lençol e disse, aqui a palavra fala, ó. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subindo Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. Então, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, glória a Deus, e viu o céu aberto, do qual descia um vaso, ou aramanaia, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia. E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidou entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, e eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Aleluia, glória a Deus. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu, a quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, um homem justo e temente a Deus. Aleluia. E que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. Aí a palavra fala que, eu não vou ler tudo porque vai ficar muito extenso. E aqui mais à frente no verso mais à frente, disse no 34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade a Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo.
como Deus ungiu Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E mais para frente fala que quando Pedro orou, o Espírito Santo tomou a todos. Então, aqui, aquela mulher, isso é o que Deus faz, minhas irmãs e meus irmãos. Então, ali, quando Jesus disse, ela o adorou, ela continuou firme com a sua fé. E ela respondeu assim, e ela disse sim, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu acho que a maioria de nós já tivemos cachorrinhos, né? Vocês já viram quando aqueles cachorrinhos pequenininhos, né? Mesmo os que estão fora da casa que está perto, quando sentem cheiro do alimento, eles começam a latir, pedindo um pouquinho, um pedacinho. Aí a gente senta à mesa, os cachorrinhos estão ali, debaixo da mesa, né? Muitos têm aqueles cachorrinhos pequenininhos que ficam soltos dentro de casa. E os cachorrinhos ficam ali, debaixo da mesa, quando a gente senta para tomar um café, para almoçar, para jantar, para comer algo. Eles sentam e ficam latindo, 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 até... Às vezes a gente não dá, mas sempre cai, né? Um carocinho de arroz, um farelinho de pão, um farelinho de carne, alguma coisa do prato que a gente está comendo. E eles correm lá e comem, né? Muitas das vezes a gente nem vê eles comerem. Quando a gente vê, fala, ah, já comeu. Foi isso que essa mulher disse, que ela ia insistir. Ela falou, não, meu senhor, eu vou ficar aqui insistindo. Enquanto o senhor não me abençoar, não cair uma migalha, eu não vou sair daqui. Eu preciso que a minha filha seja curada. Que eu preciso que a minha filha seja liberta. Porque eu creio em ti. O senhor é o único que pode me ajudar. O senhor é o único que pode libertar a minha filha. E o Senhor viu a fé daquela mulher. Então, no verso 28 diz assim, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, aleluia. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. E Jesus concedeu. Jesus concedeu o desejo daquela mulher. E quando ela chegou em casa, a filha dela já estava liberta. Porque quem faz é o Senhor Jesus. E a palavra diz que depois o Senhor partiu dali e foi curar outros coxos, cegos, aleijados. Porque o Senhor não fica parado em um lugar só. E a palavra de hoje é essa. E se vocês quiserem e puderem, abrem aí as suas Bíblias, né? Quem não tem Bíblia, no Google tem, não é? Tem a Bíblia para Zap, ou no Google mesmo, podem aí puxar, né? A palavra da mulher cananeia em Mateus 15, a partir do verso 21, que aparece, vocês leem, pede ao Espírito Santo para revelar, que eu creio que o Senhor, que o Espírito Santo vai falar grandemente no coração de vocês outras coisas, mais coisas, né? Porque ele fala de acordo com aquilo que cada um precisa ouvir, precisa receber, não é? A palavra do Senhor é uma palavra viva. É o Espírito Santo que revela o oculto e o escondido da palavra. Então esse entendimento foi o que ele revelou para mim. E a cada vez que eu leio ela, ele revela algo diferente sempre. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Basta a gente estar aberto para receber a palavra, né? Porque a palavra do Senhor diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu agradeço aí vocês assistirem o vídeo, recebam a palavra do Senhor, porque a palavra é do Senhor, eu só estou aqui para fazer a vontade do Senhor, do meu Senhor de Salvador, e fazer a vontade dEle. Recebam aí a palavra em seus corações, que a vida de cada um possam ser
melhorada, que vocês possam receber cura, libertação, que a presença do Espírito Santo seja notória na vida de cada um de vocês. E eu peço que se inscrevam aí nos canais, né? Eu posto sempre no YouTube, no Kawaii, no TikTok. Então eu peço a vocês encarecidamente, porque não é para mim, é para o Senhor, é para pessoas que precisam, como o mandamento do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então é para Deus e para as pessoas que precisam receber uma palavra de cura, uma palavra de libertação para as suas vidas, né? Para que sejam alcançadas. Então, se inscrevam aí, por favor, no canal, compartilhem o vídeo, dê o like aí, o joinha, o coraçãozinho, né? Para que os canais entendam que essa palavra é um conteúdo bom, né? E mande para outras pessoas serem alcançadas, amém? Eu agradeço desde já aí eu agradeço desde já aí a boa vontade de vocês, o carinho, viu? E que o Senhor abençoe grandemente cada uma de vocês, viu? E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de cada um, de cada irmão e cada irmã, não só no dia de hoje, não é? Mas todos os dias da vida de vocês. Eu não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, se vai ser no dia que eu gravei, outros dias, se é daqui a um mês, a um ano, 10 anos, mas a palavra do Senhor é viva, né? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.